Boa tarde a todos mais uma vez, sou Wilson Lana. Daremos início à nossa reunião da revisão do Plano Diretor 2021 da cidade de São Paulo. Em nome da Prefeitura da cidade de São Paulo, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, sejam todos bem-vindos. Lembrando a todos que a nossa reunião está sendo gravada. O tema de hoje é instrumentos de política urbana. Todos podem, por favor, já registrar a vossa participação no chat, colocando o seu nome e a entidade que você representa. Lembrando que o chat está desativado para contribuições, porém, todos poderão fazê-los pelas plataformas do Participe Mais e também através da Filipeta Digital. Participe, contribua, essa reunião é para ouvi-los. Durante a apresentação dos nossos técnicos de Planurb, todos terão 3 minutos de fala. Basta levantar durante a apresentação a sua mãozinha virtual e assim, logo após a apresentação, você poderá contribuir com a cidade de São Paulo. Feitas as considerações, eu quero convidar o secretário adjunto José Armênio, de SMU, tem a palavra. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos. Bem-vindos aí a mais uma reunião de temática sobre o plano diretor e para nós buscarmos aí o aprimoramento dessa importante lei que orienta o desenvolvimento urbano da cidade. Hoje o tema é instrumentos, o tema exato é instrumentos, né, Instrumentos de política urbana e gestão ambiental. Estava lendo para falar exatamente a forma que tá escrito. O plano diretor é importante, eu queria só mencionar que o nosso plano diretor e os nossos instrumentos, os instrumentos desenvolvidos aqui e aplicados no plano diretor, são para nós muito conhecidos e cada vez mais conhecidos. Pode marcar, pode usar. Usa. Algum microfone está ligado. Bom, são muito conhecidos por nós e o nosso objetivo aqui é buscar um aprimoramento constante desses instrumentos. Eu estou mencionando isso dessa forma porque para nós é muito conhecido, é quase como você vê um amigo todo dia, mas tem gente que não tem esse amigo, tem gente que ainda vai fazer uma amizade com esse amigo e vai descobrir. Eu estou dizendo isso pelo papel de São Paulo na rede de cidades do Brasil. Nós temos instrumentos de sucesso, começamos há décadas atrás com as operações urbanas, já foram corrigidas, já foram reestruturadas e estruturadas novas operações, tem sucesso no aspecto de captação, tem sucesso na busca de fortalecimento de políticas urbanas, então é uma conquista de São Paulo, da cidade de São Paulo. O plano diretor desenvolveu outros que nós vamos, hoje, os técnicos de plano urbano vão apresentar, e o objetivo é ouvir a contribuição de vocês. Hoje não tem objetivo de resposta, de nada, é ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse tema e depois, oportunamente, a gente vai devolver, vai consolidar e vai devolver juntando com todas as outras contribuições que a gente está recebendo. Eu agradeço muito todos estarem presentes aqui, porque é no rito institucional da Prefeitura que a gente, de fato, vai fortalecer essa revisão e vai melhorar essa lei, né? A gente vai dar um caráter, de fato, urbano da cidade. Então, eu agradeço muito a participação de todos e estou aqui na reunião à disposição de vocês e na secretaria sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer providência no tema que a gente puder ajudar. Obrigado a todos e pode, então, tocar a reunião, Wilson. Obrigado, secretário José Armênio. Eu quero passar a palavra ao Fernando Gasperini. Quero convidá-lo, nosso técnico de Planurb. Tem a palavra. Obrigado, Wilson. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o Fernando Gasperini, sou arquiteto urbanista aqui da Coordenadoria de Planejamento Urbano, Planurb, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Gostaria de iniciar esclarecendo
que essa fase atual é de escuta e recepção das contribuições da sociedade, e essas contribuições serão classificadas e analisadas pela coordenadoria e servirão de referência, de base para a futura devolutiva e sequência do processo de revisão do plano diretor. Para recepcionar essas contribuições da sociedade, existem 3 canais. O primeiro é através dessas reuniões temáticas que estamos realizando. A segunda é através da plataforma de governo aberto Participe Mais, que é essa que aparece na tela. É necessário criar uma conta, informando os dados pessoais e da organização, e depois para poder entrar na plataforma e fazer as contribuições. Próxima tela, por favor. Essa é a tela, é o visual dessa página da plataforma Participe Mais. Na parte inferior da tela, na aba escrito Propostas, é possível vocês terem acesso às contribuições já realizadas, comentá-las e também inserirem novas contribuições. Além disso, existe uma terceira forma de participação, que é através da filipeta de contribuições, que pode ser acessada através do site específico da revisão do plano diretor, que é planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br. Em relação às dinâmicas dessas reuniões temáticas, nós iniciamos com um vídeo institucional do plano diretor, depois é realizada a apresentação temática de Planurb, que hoje vai ser feita pela arquiteta Denise Malheiros, e depois é aberta a palavra para as contribuições de vocês. Agradeço a todos a presença e podemos dar sequência. O que é o Plano Diretor Estratégico? O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade. Elaborado com a participação popular, ele define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O próprio PDE determina que seja feita uma avaliação de diretrizes e resultados em 2021, com o objetivo de propor ao Legislativo, até dezembro deste ano, ajustes para aperfeiçoar os instrumentos do atual Plano Diretor e torná-los mais eficientes. O Plano Diretor representa um pacto da sociedade em direção à justiça social, direcionando as ações dos produtores do espaço urbano, públicos ou privados, para que o desenvolvimento da cidade seja feito de forma planejada e que atenda às necessidades coletivas de toda a população. O objetivo é garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. Em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. O atual plano diretor prevê um horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados. Vamos juntas e juntos construir uma São Paulo mais resiliente e inclusiva. Boa tarde a todos, eu sou Denise Malheiros, arquiteta de Planurb, né? E hoje vou estar apresentando para vocês a temática principal que vai ser tratada nessa nossa reunião, que é sobre os instrumentos de política urbana e de gestão ambiental. A revisão de 2021, né, ela tem como uma motivação o que está previsto no artigo 4º do Plano Diretor Estratégico, que coloca a necessidade de, em 2021, realizarmos esta revisão, que é uma revisão intermediária, que ela visa fazer ajustes, né,
principalmente na questão para que nós consigamos avaliar o estágio atual de implementação do plano diretor, tendo em vista atingir os objetivos em 2029, não é? E o escopo principal desta revisão, ela tem como foco os instrumentos de política urbana, as políticas setoriais e de gestão democrática. Passar, por favor. A Constituição Federal de 1988, ela já definia a competência dos municípios em relação à política urbana. Isso nos seus artigos 182 e 183, e também no artigo 225, não é? O artigo 182, ele é importante porque o que ele trata? Do ordenamento do desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. E o artigo 183, ele instituiu a uso capião urbana, que vai possibilitar a regularização fundiária, né, de extensas áreas ocupadas por assentamentos precários. Já o artigo 225, ele é importante no sentido em que ele vai incorporar o princípio do desenvolvimento sustentável e das políticas vinculadas à gestão urbana e ambiental. Não é? Então, o Estatuto da Cidade, por sua vez, em 2001, ele vem regulamentar esses artigos 182 e 183, no capítulo da política urbana, e o artigo 225 no capítulo que trata da política de meio ambiente, não é? E, então, estabelecer diretrizes gerais para essa política urbana e ambiental. E coloca, né, o plano diretor estratégico como instrumento básico dessa política de desenvolvimento e de expansão urbana, especialmente em cidades que são sede de regiões metropolitanas, como é o caso da cidade de São Paulo. Pode passar, por favor. Os principais conceitos do plano diretor estratégico, eles estão voltados para alguns elementos estruturadores do ordenamento territorial e da rede de estruturação e transformação urbana. Com relação a esse ordenamento territorial, foram estabelecidas 2 grandes macrozonas e 8 macroáreas a elas associadas, né? Então, a macrozona de estruturação e qualificação urbana, ela vai tratar daqueles territórios mais consolidados da cidade, mais urbanizados, e as suas políticas vão ser estabelecidas através das macroáreas de estruturação metropolitana, de urbanização consolidada, de qualificação da urbanização e de redução da vulnerabilidade urbana. Já a macrozona de proteção e recuperação ambiental é aquela que contém aquelas funções ainda que elas são consideradas... Opa! Acho que teve um probleminha aqui, foi para o último slide. Isso. Aquelas funções que elas são consideradas de sustentação e apoio às atividades, né, que são desenvolvidas pela população da cidade. Então, é lá que vão se concentrar as áreas de mananciais, que são fundamentais para abastecimento, as áreas produtoras de alimentos e as áreas onde nós temos ainda remanescentes de vegetação significativos também para essa função. E elas são divididas em macroárea de redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental, do controle e qualificação urbana e ambiental, da contenção urbana e uso sustentável e da preservação dos ecossistemas naturais. Quanto às redes de estruturação e transformação urbana, aonde nós associamos as principais ações, né, prioritárias para o desenvolvimento da cidade, nós temos a macroárea de estruturação metropolitana, que é aquela associada aos principais eixos históricos de fundação da nossa cidade, né, associada aos principais rios e ferrovias, a rede estrutural de transporte coletivo, a rede hídrica e ambiental e a rede de estruturação local. Essa última, ela tem uma fundamental importância porque ela está muito voltada à estruturação daqueles territórios mais vulneráveis da cidade, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista ambiental também. Por favor. Bom, e a estrutura do PDE,
ela abrange 5 grandes títulos, não é? Hoje nós vamos tratar do título 2 da ordenação territorial, especificamente do que fala o capítulo 3, que são os instrumentos de política urbana e de gestão ambiental. Não é? Por favor, pode virar, pode passar. Esses instrumentos de política urbana e de gestão ambiental, eles estão contidos, então, no título 2, capítulo 3 do PDE, dos artigos 89 a 173, tá? E eles são subdivididos em 6 grandes grupos, 6 grandes blocos, né, de acordo com a sua função principal. Então, nós temos os instrumentos indutores da função social da propriedade urbana, do direito de construir, de ordenamento e reestruturação urbana, pode passar, por favor, de gestão ambiental, de regularização fundiária e de proteção ao patrimônio cultural. Aí, por favor, você pode já passar, tá? Esses instrumentos, né, eles são fundamentais para a implementação das políticas públicas definidas no PDE. E os instrumentos indutores da função social da propriedade, eles têm, como o próprio nome já diz, a preponderância do interesse coletivo sobre o interesse individual. Então, e são aplicados através dos instrumentos sucessivos do PEUC, né, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o imposto predial territorial urbano progressivo no tempo e a desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública. O PDE introduziu um instrumento que vem sendo bastante aplicado e bastante importante para atingir essa função social da propriedade, que é a cota de solidariedade. Então, destes instrumentos, nós temos como destaques, desde a implementação do PDE em 2014, que 1.746 imóveis foram notificados pelo PEUC, né? 12 imóveis já estão na 5ª alíquota do IPTU progressivo no tempo, e a cota de solidariedade ela foi aplicada em 35 empreendimentos. Não foram ainda efetivados, e nós temos ainda um tempo, né, precisamos agora avaliar, enfim, para que eles até 2029 venham a ser efetivados, a desapropriação mediante pagamento em títulos da dívida pública, o consórcio imobiliário, o direito de preempção e a arrecadação de bens abandonados. E aí, próximo, por gentileza. E dos instrumentos do direito de construir, os mais representativos são a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir, né? A outorga onerosa do direito de construir, ela teve um grande avanço e foi uma conquista deste PDE, que é a introdução do coeficiente básico, não é? Igual a 1, que no PDE de 2002 não foi possível ainda ser implementado, apesar de ser colocado isso no próprio Estatuto da Cidade. Mas em 2014 isso foi implementado e resultou em números bastante importantes, né, dentro dessa proposta, né. De 2014 a 2019, foi produzida uma área excedente de mais de 3 milhões de metros quadrados, um valor de contrapartida que foi recebido de quase 2 bilhões de reais, né, em 1.299 propostas inteiramente quitadas, né. E quanto à transferência do direito de construir, que é um instrumento que já existia anteriormente ao Estatuto da Cidade, que já era aplicado, não é, inclusive no município de São Paulo anteriormente, mas era voltado muito à questão só da preservação dos bens culturais. Então, ele foi expandido, né, tendo a sua aplicação possível em habitação de interesse social e regularização fundiária, na implantação de corredores de ônibus e na implantação de parques e de preservação de áreas de interesse ambiental. Então, nós tivemos como destaque, né, a aplicação da TDC em ZPEC, que são as Zonas Especiais de Preservação Cultural, com cerca da emissão de 104 certidões, né, no período, foram emitidas de 1989 a 2019,
E em Zepan também, 2 ocorrências mais recentemente, né, no Parque Augusta, que foi com doação de terreno, e no São Paulo Golf Clube, localizado na subprefeitura de Santo Amaro, que foi uma transferência sem doação de terreno. E outras já estão sendo solicitadas para exame nosso, enfim. É um instrumento que ele vem para consolidar, né, essas situações. Aí, os instrumentos de ordenamento e reestruturação urbana, eles tiveram um avanço com a implementação dos projetos de intervenção urbana, dos PIUs, né, que são os estudos técnicos, né, que são elaborados, né, de forma participativa pelo Poder Público Municipal, e eles são voltados ao ordenamento e reestruturação e requalificação urbana, né, em especial de áreas subutilizadas e que hoje se encontram tem um potencial de transformação. Isso pode ser exemplificado pelas antigas áreas industriais, né, históricas, né, da Constituição da cidade de São Paulo, e que hoje muitas delas apresentam características de subutilização e precisam ser requalificadas, né? E os principais instrumentos para viabilizar o PIU, de acordo com a escala de abrangência do território que está sendo trabalhado, são as operações urbanas consorciadas, a concessão urbanísticas, a área de intervenção urbana e as áreas de estruturação local. Dos PIUs foram elaborados 18 estudos, destes 9 foram concluídos. Os PIUs nas macroáreas de estruturação metropolitana foram encaminhados 4 à Câmara Municipal de São Paulo, né? Nós temos as 4 operações urbanas em vigor, que é a Faria Lima, o Centro, Água Espraiada e Água Branca, e uma operação urbana proposta, que é do bairro do Tamanduateí. Não foram efetivados ainda a concessão urbanística, a área de intervenção urbana, a AIU, e as áreas de estruturação local, que aí eu repito aqui, elas têm um peso muito importante, justamente por tratar-se das áreas mais vulneráveis, né, da cidade. Aí o próximo, por favor, são os instrumentos de gestão ambiental, não é? Que alguns deles, inclusive, já regulamentados desde a época da instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi em 1981. Então, nessa época, nós já tínhamos os EIA-RIMAS, né? O EVA, que foi um destaque, porque o EVA é o Estudo de Viabilidade Ambiental, que também é regulamentado desde a época da PNMA, né, em 1981, e de 2014 a 2020 foram emitidas 68 licenças através da análise do Estudo de Viabilidade Ambiental. Foram firmados também 1.705 termos de compromisso ambiental e 39 licenças foram emitidas nesse período de 2014, no período de 2014 a 2020, por meio da análise do EIA-RIMA, não é? Não efetivados ainda e não aplicados, o estudo de viabilidade ambiental e o pagamento por prestação de serviços ambientais, que também é um instrumento fundamental, né, principalmente para que a gente consiga, né, efetivar mesmo esse conceito de desenvolvimento de cidade sustentável e de resiliência urbana, né, que a gente precisa atingir, principalmente com os impactos que a gente está tendo na cidade, né, com a Covid-19, com as mudanças climáticas, enfim. Então, a gente precisa investir muito nisso. Próximo, por gentileza. Os instrumentos de regularização fundiária, que a gente pode destacar, né, como que foi assim, primordial, foi a criação das zonas especiais de interesse social, não é? Em 2017, os destaque da lei federal, não é? Conhecida como REURB, né, porque ela vai trazer a demarcação urbanística, legitimação de posse e legitimação fundiária, né,
E também, de 2014 a 2021, os instrumentos mais utilizados foi, como eu falei, já as EIs, né? E nas áreas públicas, a concessão do direito real de uso, a concessão de uso especial para fins de moradia, nas áreas particulares, a legitimação de posse, que ocorreu até 2017, e a legitimação fundiária, que começa a ocorrer a partir de 2018. Tem um instrumento que ele é extremamente importante, né, para essa questão de habitação de interesse social e para a implementação desses instrumentos de regularização fundiária, que é a assessoria técnica, jurídica e social gratuita, né, não efetivada para habitação, a chamada ATIS, né, e ela foi utilizada apenas no projeto Ligue os Pontos, né, que é um projeto, quando foi feito a gestão da assistência técnica ao produtor rural, no âmbito desse programa, desse projeto Ligue os Pontos, né? A gente pode passar, por favor? Os instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, eles tiveram um especial avanço nesse plano diretor, porque eles foram introduzidos diversos instrumentos, não é? Em relação ao PDE de 2002, com base na legislação federal, que a maior parte dos instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, eles têm a sua fundamentação na legislação federal. E até então nós tínhamos o tombamento, né, como destaque já em aplicação desde há muito na cidade de São Paulo, não é? Então, assim como ele já é aplicado na cidade de São Paulo desde 1988, não é? E nós tivemos quase cerca de 4.500 bens tombados, nós temos, de 1988 até os dias de hoje, nas 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. Tivemos também, e isso vem lá do PDE de 2002, a instituição das EPECs, que são as Zonas Especiais de Preservação Cultural. E a maior ocorrência destes imóveis enquadrados como ZEPEC, eles estão na categoria BIR, que são os bens imóveis representativos e concentrados, em especial, na macroárea de estruturação metropolitana, que corresponde às áreas mais centrais da cidade, né? E desde 2016 é feita a atualização da camada Patrimônio Cultural no GeoSampa, com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, através do Departamento de Preservação Histórica. E com isso, né, essa atualização da camada Patrimônio Cultural, ela já fez com que fosse possível, né, serem montados os bancos de dados de monitoramento e que possibilitou a regulamentação não só do tombamento, como também das áreas envoltórias dos bens protegidos, do inventário Memória Paulistana, que ele é mais recente, né, é uma resolução de 2019 do Compresp, o registro do patrimônio imaterial e o LECAM, que é o Levantamento e Cadastro Arqueológico do município. Então, a gente já tem, desde 91 até 2019, 161 locais de interesse arqueológico que são cadastrados no município de São Paulo. E não efetivados ainda o instrumento do território de interesse da cultura e da paisagem, que foram instituídos 2 territórios no PDE, que é o Paulista Luz e o Jaraguá Perus, mas que eles dependem de uma legislação específica para serem regulamentados. A chancela da paisagem cultural, o termo de ajustamento de conduta cultural e a listagem dos bens culturais em risco, que também ela é de extrema importância para que nós consigamos saber, assim, quais são os bens culturais que estão em risco e quais, enfim, o que é necessário fazer para a sua preservação, né? Aí o próximo, por gentileza. Aí, por último, nós vamos falar só um pouquinho sobre o sistema de avaliação e monitoramento do PDE. O sistema de avaliação e monitoramento do PDE,
ele é previsto nos artigos 356 a 359 do PDE. Então, na plataforma monitoramento.pde.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br, todos vocês vão poder encontrar, né, tudo que está sendo produzido em termos do monitoramento e avaliação da implementação do PDE, né? Tanto em dados, os indicadores que já foram produzidos até agora. É importante ressaltar que esses dados são abertos, não é? São feitos também os relatórios anuais de avaliação, e há um comitê intersecretarial, né, de monitoramento, que ele se reúne para discutir também os principais avanços, né, desse monitoramento de implementação. Bom, e eu acredito que daqui o interessante é assim, só mostrar para quem ainda não teve acesso, enfim, que estes indicadores, eles podem ser visualizados através das estratégias do PDE, entrando direto nos instrumentos, nos objetivos, ou pesquisa por texto, não é? E já tem dados, assim, bastante avançados, que são constantemente atualizados, não é? E próximo é só um slide de agradecimento à audiência e presença de todos vocês aqui. Eu desejo uma ótima reunião para todos nós. Obrigada. Obrigada, Denise, pela apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Thalita, eu sou aqui também da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Vou abrir a palavra agora aos que quiserem fazer a sua contribuição. Lembrando que essa reunião, né, é para ouvi-los e que a plataforma do Participe Mais é o canal oficial para registrar as participações, tá bom? Então, primeiro, a pedir a fala, Daniel, boa tarde. Boa tarde, Thalita. Queria cumprimentar os colegas da secretaria novamente, e também o secretário adjunto, Zé Armênio, e também todos os representantes da prefeitura e da sociedade que estão aqui acompanhando. Eu tenho algumas considerações muito pontuais sobre os instrumentos. Eu vou compartilhar aqui, e aí vou pedir para a Thalita me avisar o tempo, quando tiver mais alguém com a mão levantada aí você me avisa, eu vou tentar ser bem breve, tá, Thalita? Tá bom, fica tranquilo, qualquer coisa eu te chamo. Tá joia. Bom, são considerações realmente que eu acho que elas poderiam ser feitas na lei do plano diretor, né? Vou começar aqui falando da outorga onerosa. Primeiro, eu acho que tem uma série de coisas, né, que a gente precisaria considerar numa revisão de plano, que é o que está inacabado, o que está em curso, que está funcionando e o que precisa ser aprimorado, né? Eu vejo a outorga um instrumento que ele está indo muito bem, né? Um instrumento que está funcionando, a aplicação dele é auto-aplicável mesmo, né? Automática no licenciamento, né? Então, tem algumas coisas que eu colocaria aqui para fazer pequenos ajustes mesmo, né? Primeiro, eu acho que é importante manter a regulação dele como está, né? Manter a fórmula, manter toda a lógica dos fatores de planejamento, né, nos territórios de projeto, eles serem mais robustos, para eles deixarem que os projetos urbanos, por exemplo, venham estipular fatores de planejamento menores ou maiores dentro daquele território de projeto, né, que seriam os grandes pios vinculados aos arcos Jurubatuba, Pinheiros, Tietê e bairros Tamanduateí, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante é manter a fórmula. A segunda coisa que eu acho importante, talvez a prefeitura tenha até ensaiado isso na proposta de revisão da lei de zoneamento, mas não me parece uma matéria de lei de zoneamento, matéria de plano diretor, que é esclarecer como que fica a incidência de outorga quando a gente está fazendo mudança de uso nos imóveis, evidentemente com maior densidade, né? Como é que fica a incidência da outorga e também como fica a incidência de outorga nas edificações antigas que elas não tiveram seus projetos aprovados nem com separação de área computável e não computável
e também que não tiveram o próprio pagamento da outorga onerosa, porque o instrumento não existia. Né? Então, por exemplo, me parece que a outorga deve incidir sobre os acréscimos, né? Mudança de uso também sobre os acréscimos. Eu acho que esse é um ponto importante para esclarecer, né? Para melhorar a aplicação, principalmente quando a gente vai fazer o retrofit. Eu não estou me referindo ao retrofit do centro da cidade, eu estou me referindo ao retrofit, à reforma de edifícios de um modo geral no centro expandido da cidade, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Um outro aspecto que eu acho importante também ser avaliado é o seguinte: o artigo 367, lá da Lei 16.050, o plano diretor, ele define que na vigência do plano só vai ser instituída uma lei específica de regularização de edificações e que essa lei específica ela vai poder instituir a outorga onerosa no caso de regularização de edificações. Só que, inclusive, eu acho que existe um entendimento dentro da prefeitura, até com parecer da PGM, esclarecendo que não se aplica a outorga onerosa em regularização de edificações. Só que eu acho que existem situações em que um projeto ele precisaria utilizar do potencial adicional de construção normal, né? Não que ele está usando a outorga onerosa para ter uma excepcionalidade a nenhum parâmetro, mas ele precisa usar a outorga onerosa justamente para ele utilizar o potencial adicional de construção. E às vezes tem situações que isso está em regularização, né? Eu acho que esse seria um ponto importante, que aí a outorga ela não estaria sendo utilizada de fato na regularização, ela estaria sendo utilizada para aquisição de potencial adicional de construção em imóveis em situação de regularização, que aí eles vão ter que atender todas as disposições do certificado de regularização que está no COI, né? Então, ele não tem excepcionalidade de parâmetro, mas ele pode, por exemplo, ter essa regularização alcançada dentro dos limites legais, né? Então, eu queria colocar essas considerações que são pontuais sobre a outorga onerosa. Sobre a operação urbana consorciada, eu acho que o plano diretor ele acolheu as leis específicas das operações urbanas. É importante, acho que manter essa questão, porque inclusive as operações urbanas foram objeto de CEPAC, elas foram inclusive tiveram emissão de títulos, são regidas pela Comissão de Valores Imobiliários, etc. Então, acho que o primeiro ponto manter essas leis que foram aprovadas, né? Eu acho que é importante se avançar na definição de regras, critérios, diretrizes para a finalização de operações urbanas. Eu acho que esse ponto ele não consta hoje do plano diretor, ele apenas coloca a possibilidade de cada operação urbana estipule uma maneira preveja no seu projeto a forma de finalização, mas acho que é importante talvez avançar um pouco mais sobre isso, né? Quais são as situações que caracterizam a finalização da operação urbana. E eu acho que, por exemplo, o projeto de lei da operação urbana Bairros Tamoio da TI, ele já tem ali, por exemplo, uma redação colocando um conceito de quando que aquela operação finaliza. A gente tem que ver se aquilo é suficiente ou não, ou se teria que colocar outros critérios, né, para finalização de operação urbana. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem a operação urbana Faria Lima praticamente no seu encerramento, né? A operação Água Espraiada, ela também está caminhando mais para esse sentido, e a gente precisa enfrentar isso agora. A gente, em São Paulo, está experimentando situações de finalização de operações urbanas consorciadas. Então, estabelecer uma regra para sua finalização, inclusive articulando, na verdade, diretrizes do que incide no lugar da operação urbana, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. Talvez incidir um PIO, né, por exemplo, talvez possa ser previsto um PIO, ou incide a legislação ordinária de zoneamento, né? A gente tem que, eu acho que, colocar, claro que incidiria as disposições ordinárias da lei de zoneamento, mas havendo a necessidade de continuar com o projeto urbano ali, que isso seja estipulado por um PIO, por exemplo, né? Ou seja, automaticamente hoje, quando acaba uma lei de operação urbana, tem uma legislação mais neutra ali embaixo, que é o zoneamento, mas talvez colocar uma diretriz, olha, se tiver que continuar um projeto urbano para cá, repetindo, né, que eu falei, ter um PIO estruturado, né? E eu acho que também poderia se aplicar a mesma questão que eu comentei aqui para regularização, para
imóveis que utilizam potencial adicional de construção, que estão em situação de regularização, isso também acontecer nas áreas de operação urbana, né? Enfim, eu acho que precisa fazer um raciocínio jurídico sobre essas questões que eu estou trazendo, claro, mas isso seria muito importante para que alguns imóveis que eles, talvez, por uma questão, se tiver uma situação de irregularidade, eles consigam se regularizar, inclusive, não se valendo de excepcionalidades, mas utilizando justamente o dispositivo que abre a possibilidade de adquirir potencial adicional de construção, tá? Sobre a questão do parcelamento, edificação, utilização compulsória, me parece também um instrumento que está em plena implementação, em plena operação. Não me parece que a gente teria que fazer grandes mudanças, tá? Eu acho só um ponto importante, que aí é um pouco de vivência na aplicação, né? Que é o seguinte: a lei de zoneamento, ela modulou em alguns territórios da cidade, ela instituiu o coeficiente de aproveitamento mínimo diferente do que está no plano diretor. Quadro 3 da lei 16.402 instituiu alguns coeficientes de aproveitamento mínimos um pouco diferentes do que está no plano diretor. Então, o artigo 93 da 16.050, o plano diretor, ele prevê que o CA mínimo, né, no caso de imóvel subutilizado, que se aplica, é o do quadro do plano diretor. Então, talvez apenas aí tenha uma atualização que se aplica na verdade, o CA mínimo vigente, né, o CA mínimo de acordo com a legislação ordinária vigente, porque senão fica um certo conflito aí, se aplica do plano diretor do zoneamento, de acordo com o que está no texto legal, né? Então, acho que esse seria um tipo de aprimoramento que seria cabível, né? Aí, falando dos projetos de intervenção urbana, eu queria fazer aqui uma observação, né? Que é o seguinte: também me parece que os projetos de intervenção urbana, eles são uma experiência inacabada, totalmente inacabada, né? Por quê? Porque o plano diretor instituiu 4 territórios a terem projetos apresentados para a prefeitura em prazos, né? Então, é o bairro Tamanduateí, que deveria ser enviado em 2015, o Arco Tietê em 2016, o Arco Jurubatuba em 2017 e o Arco Pinheiros em 2018. Esses projetos foram enviados para a Câmara, né? Até agora, nenhum deles foi aprovado, né? 2 deles estão sob litígio, e o Arco Tietê foi retirado da Câmara pela administração, sob argumento de necessidade de revisão. Até hoje, esse projeto ele não foi recolocado na Câmara, né? E a gente tem aí uma realidade que é o seguinte: a gente tem projetos enviados para a Câmara, mas não tem projetos aprovados, né? A última operação urbana, o último projeto urbano novo aprovado por lei em São Paulo, eu estou falando de projetos urbanos de grandes, né, projetos urbanos, ele é de 2001, que é a Operação Urbana Água Espraiada. Depois disso, nós tivemos revisão da Faria Lima, revisão da Água Espraiada, revisão da Água Branca, mas não tivemos novos territórios de projetos urbanos regulamentados em lei na cidade de São Paulo. Tem projetos urbanos, alguns PIOs para terminais, mas a gente não tem projeto urbano por lei, né? Tem alguns, talvez um PIO lá da região do Pacaembu, da zona do Pacaembu, algumas coisas pontuais, mas para territórios, para transformação territorial, né, para transformação da orla ferroviária, por exemplo, e fluvial, a gente não tem, né? Eu vi que a Carolina levantou a mão, já vou agilizar aqui para terminar. Então, eu acho que é importante manter esses territórios, como territórios de projetos urbanos, manter essas prioridades, que esses projetos sejam de fato estruturados, né? Eu ia colocar uma sugestão, que é o seguinte: a lei de zoneamento, ela previu que a cada zona de ocupação especial, ela tenha um PIO elaborado para cada uma delas. E eu acho que talvez, se essas zonas de ocupação especial, elas têm grandes equipamentos, e caso existam vários equipamentos, né, em que se deseja a transformação, eu acho que é importante o plano diretor trazer diretrizes para esses territórios, né? É bom a gente lembrar que o plano diretor, ele não avançou em diretrizes específicas para cada território de projeto urbano.
ele coloca diretrizes genéricas para esses territórios. Então, é importante colocar assim, por exemplo, o que se espera da ZOI do Canindé? O que se espera da ZOI, né, do Sambódromo, do Anhembi, do Pacaembu, do Ibirapuera? O que se espera? Né? Mantém aquele equipamento, mantém a transformação. Eu acho que tem que ter diretrizes, né, para essas ZOIs serem, os pios dessas ZOIs serem elaborados. Né? Eu tenho mais questões, mas eu vi que a colega Carolina, ela levantou a mão. Eu prefiro deixar a Carolina fazer os comentários dela para depois eu fazer complementações que eu tenho aqui. Tudo bem, Daniel, sem problema. Ela falando e depois, se tiver mais inscritos, mas você pode voltar a falar, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para a Carolina Viana. Boa tarde, Carolina. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui representando a Vizinhança Solidária Jardim Morumbi. É minha primeira vez na participação desse planejamento diretor. É um prazer enorme contribuir. E principalmente representando uma região que nós estamos dentro da subprefeitura Butantã. E eu venho aqui com algumas dúvidas, porque não sei como funciona direito, mas, por exemplo, nós estamos aqui numa região principalmente residencial, mas que vem sofrendo grandes problemas de desvalorização, de segurança, trânsito, adensamento, como o Daniel estava comentando, e principalmente nós somos vizinhos de uma das maiores favelas de São Paulo, a Paraisópolis, e tem todos os reflexos que vem atrapalhando bastante o nosso bairro, né? E o que a gente tem visto recentemente é a mudança do zoneamento nos corredores aqui perto, principalmente a Avenida Morumbi, Padre Lebré e até como exemplo a Giovanni Gronchi, né? Então, o que eu queria saber, ou como poder contribuir, como dar nosso feedback, principalmente, é para que nesse plano diretor ou nesse projeto de uma nova cidade, como a gente participar no sentido de queremos ter mais comércio, queremos ter mais serviço, queremos ter casas perto de escritório, todos esses benefícios que uma cidade integrada pode nos trazer. Só que não temos hoje a estrutura de ruas dentro do nosso bairro que para suportar todo esse adensamento, todo esse movimento, todo esse trânsito e desmatamento de insegurança que tem nos trazido, né? A gente vê hoje em dia, todo mundo fala do Morumbi como se fosse um bairro só de rico e tudo, e isso não é mais verdade, né? Então, a gente tem lutado muito para valorizar o nosso bairro, mas a gente precisa muito desse planejamento, desse olhar, né? Nosso grupo tem se aproximado muito da subprefeitura Butantã, dos órgãos públicos, para poder passar essa contribuição num exemplo, por exemplo, bem prático, que é a Giovanni Gronchi. Tem milhares de escolas, milhares de serviços, e é uma avenida que você simplesmente hoje não caminha. Se você for do estádio do Morumbi, em sentido a Campo Limpo, você fica 1 hora para percorrer 1 quilômetro. Ruas estreitas, que tem calçadas que não se consegue caminhar, inúmeros semáforos, tem um planejamento, né? A gente vê em outros países que você às vezes tem avenidas largas e que você percorre quilômetros para poder fazer um retorno para que o trânsito flua, né? Aqui não. Hoje em dia a gente vai vendo o adensamento, surgindo inúmeros prédios sem programação, sem estacionamento, tem vias que comportam. E aí o que acontece? O trânsito entrando no bairro. Hoje em dia a gente tem caminhões, temos ônibus entrando nas ruas, né? E temos aí todas as casas quebrando muros, ruas precisando ser recapeadas, asfaltadas, que desvalorizam ainda mais esse bairro, né? Aqui a gente tem um bairro super verde, que a gente gostaria de preservar, mas também gostaríamos de planejar, porque a gente acredita que tudo tem que crescer, tem que evoluir, mas dentro de um planejamento, né? Então, que a gente gostaria de ter esse feedback de como contribuir, como participar desse plano, como
enfim, nós moradores, nós grupo, conseguir colocar realmente o que tem acontecido, que é o que a gente sente um pouco, que o planejamento da hora que surge uma avenida e tudo vem correndo aos poucos para ser ajeitado, né? A Avenida Morumbi hoje é escura, não tem calçadas, não tem nada. Então, já está chegando o comércio, né? E aí o comércio vai trazer todo esse trânsito entrando no nosso bairro, sem proteção acústica, sem regras que precisam ser seguidas, né? Fiscalização que precisa ser implementada efetivamente, né? Então, é mais isso que eu gostaria de uma orientação de vocês. Obrigada pela palavra. Obrigada, Carolina, pela sua contribuição. Daniel, vou passar a palavra para o pessoal que se inscreveu agora e depois eu retorno para você, tá bom? Mas fica tranquilo, a gente vai passar a palavra de novo, tá bom? O próximo inscrito é o Pedro Beni. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, tudo bem? A nossa situação é muito similar à que a Carolina comentou. Nós moramos aqui numa região que é uma ZER, né? Fica entre a Avenida dos Bandeirantes e muito próxima à Avenida dos Bandeirantes, perto do aeroporto, da Avenida Santo Amaro até a Marginal. E eu vejo uma similaridade muito grande, porque muitas construtoras já estão namorando essa região, e por ser uma ZER, não há a possibilidade de ter prédios, e nós temos alguns terrenos muito grandes, com EPTUs enormes. Nós temos uma outra região, e é logo encostado, uma série de pequenas casas que têm subquintais, a mesma situação, e tudo isso está, vamos dizer assim, começando a desvalorizar uma área que até então considerado relativamente nobre, e aí nós estamos indo um pouco contra esse processo dessa urbanização e, ao mesmo tempo, a falta do verde. Então, você tem 5, 6 casas com fundo, que tem piscinas, que tem jardins, e aí você tem uma série de pequenas casas. E se deixasse de ser uma ZER e possibilitasse um estudo para que essas construtoras fizessem ou condomínios horizontais ou verticais, você poderia abranger muito mais, porque existe uma regra que você vai fazer um prédio de 10, 12 andares e você tem que deixar uma área muito grande, verde, e que hoje você não tem. Então, você automaticamente reurbanizaria essa concentração muito próxima dos bandeirantes, que precisa de verde, que precisa de uma situação um pouco melhor. Você teria uma alavancagem muito grande de empregos, muito próximo ao metrô, e, novamente, e lógico, e o que nós temos aqui é um problema de segurança. Em virtude de casas muito pequenas e sem nenhuma proximidade, hoje, pelas seguradoras, chega ao ponto de ser proibitivo o valor dos seguros de residenciais, ou para contra-roubo, ou mesmo de automóvel. Eu sei porque eu era dessa área, né? Então, você tem, assim, uma situação que você, daqui se nós não tomarmos uma providência imediata, você vai ter uma desvalorização e é capaz de você ter um centro velho numa região muito próximo ao aeroporto, muito próximo a Berrini, com essa desvalorização em virtude de não estarmos unindo o útil ao agradável. As construtoras querendo redimensionar isso, de mãos atadas, uma necessidade de você ter um aumento de verde muito grande, muito fácil de ser constituído com isso, e mesmo, talvez, uma ampliação de algumas ruas. As ruas são muito estreitas. Lógico, se você tem uma construtora que pega um quarteirão inteiro, ela pode fazer com que essas ruas se tornem maiores e uma evasão muito maior para a Avenida dos Bandeirantes, e muito próximo, e uma coisa que eu não sei se é um boato ou não, que vai ter a famosa estação Bandeirante do metrô, estaria muito próximo aqui também. E uma coisa que nos dá uma incógnita é que do lado de lá da Avenida Santo Amaro, você tem o início de prédios já, e uma reurbanização, e desse lado, entre a Avenida Santo Amaro e a Berrini, totalmente esquecido. Então, eu estou compartilhando mais ou menos a mesma situação que a Carolina tinha falado. Como a gente deve proceder
como isso vagarosamente pode ser reurbanizado, dando uma maior qualidade de vida e não vamos dizer que é um reflorestamento, que é muito exagerado, mas uma reestruturação do verde dentro dessa região. Como a gente pode trabalhar em cima disso? E o Daniel, como ele tinha falado, eu acho que ali compete num dos itens que ele comentou ali, aquele negócio, talvez, dar um passo para trás para depois você dar 5 para frente. Muito obrigado, gente. Depois eu espero uma resposta em cima disso, de como a gente trabalharia em cima disso. Grato. Obrigada, Pedro, pela sua contribuição. A próxima inscrita é Elizabeth Salgado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, então. Eu gostaria de me pautar sobre a coerência de algumas questões tratadas no plano diretor com a natureza do plano diretor. E eu acho que justamente o que os dois colegas vêm colocando aí sobre o Morumbi, eu estou com um probleminha de garganta, vocês me desculpem, sobre o Morumbi, então eu quero chamar a atenção uma coisa. O artigo 27 do plano diretor, ele coloca diretrizes para as demais leis, principalmente para a lei de uso e ocupação do solo, que vem depois tratando as questões específicas de padrões de urbanização que os colegas colocaram. Então, tem alguns incisos desse artigo que justamente extrapolam, a minha maneira de ver, eles extrapolam a natureza que deveria ter o plano diretor. E, por exemplo, vejam, o artigo, esse inciso, nos perímetros das zonas exclusivamente residenciais 01 e nos corredores existentes, não incidirão índices e parâmetros urbanísticos menos restritivos do que aqueles atualmente aplicados. Ora, esse inciso colocado no plano diretor, eu não anotei aqui o número do inciso, mas ele é um dos incisos do artigo 27, infelizmente só tem o texto dele. Ele congela e impede que depois, numa discussão da lei posterior, que provavelmente vai ser feita, o que ele impede qualquer alternativa dessas que as pessoas que me antecederam falaram. Então, fica praticamente impossível se pensar em novos padrões de urbanização, de qualidade, para algumas situações, inclusive dentro de zero, ou em alguns corredores que passam em zero, para que se solucionem determinados problemas, como esses que eles vêm colocando. Então, esse congelamento que esse inciso do artigo 27 colocou no plano diretor, eu acho que ele está extrapolando, ele não é uma diretriz para a lei de zoneamento, ele já está congelando determinadas zonas, que depois você não consegue mais discutir e alterar nada daqui para frente. Então, eu estou chamando atenção para essas coisas. Nós temos um outro inciso também, que coloca que nos bairros tombados pela legislação de bens culturais, serão observadas as restrições das resoluções dos órgãos municipal, estadual e federal de preservação do patrimônio cultural. Ora, visto dessa forma, você fala, bom, tudo bem, correto, estamos trazendo para o plano diretor as resoluções sobre bens culturais. Só que se nós formos analisar de perto que resoluções são essas, por exemplo, nós temos hoje, incidindo nos corredores que estão dentro de ZPEC, nós temos uma resolução 07 de 2004 do Compresp, que extrapola em muito o objeto de tombamento. Por quê? Ele começa a falar, estabelece recuos, ele estabelece taxa de permeabilidade mínima, que foi estipulada de uma maneira quando, na data onde ela foi estabelecida, já
era muito maior do que já estava ocorrendo na época. Ela estabelece 30% e a maior parte dos imóveis nesses locais não tinham 30% de área de permeabilidade. Então, como você pode falar num tombamento que fala, por exemplo, estabelece recuos maiores específicos para imóveis de uso comercial, maiores que de imóveis residencial. Ora, por quê? Se o objeto do tombamento era traçado urbano, vegetação e linhas demarcatórias de lotes. Essa resolução, ela é estabelecida por conselhos, ela não tem ampla participação da população, como tem o plano diretor, e quando ela é trazida para o plano diretor, ela vem como uma lei maior e fica praticamente congelada também, não se pode mais mexer nessa resolução. E essa resolução está causando uma série de entraves. Enfim, quero chamar a atenção que, colocado no artigo 27, o artigo 27, o objeto dele é estabelecer diretrizes para a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Mas muitos incisos dele acabam extrapolando isso e vão causar problemas para revisões posteriores. Ok? É isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigada, Elizabeth, pela sua contribuição. A próxima inscrita é a Paula Cicilline. Paula, boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Eu vou ser bem sucinta, porque o Daniel Montandon, ele já disse muito do que, está muito em linha do que eu ia trazer, tá? Eu só queria trazer um pouquinho à tona a questão do lote máximo de 20 mil metros quadrados aqui previsto no plano diretor e também da lei de uso e ocupação do solo. Tá? Assim, para mim, há uma discordância entre a situação real e fática da cidade hoje versus o que se propõe. Então, para terrenos de mais de 40 mil metros, já tem a previsão obrigatória de parcelamento de solo. E o que eu faço, e não tem nada na legislação que deixe claro o que eu faço com, por exemplo, os grandes supermercados que já ocupam todo esse terreno. Eu vou fazer uma reforma com aumento de área, eu tenho que parcelar, demolir e parcelar, então acho que falta clareza nessas questões. Então, assim, empreendimento de grande porte deveria ser excluído dessa temática aí de lote superior, dessa necessidade de parcelamento do solo. Então, é só para trazer mais clareza para aquilo que já existe na cidade, que já é regular. Então, o meu ponto seria esse, e de restante eu estou em acordo com tudo que o Daniel já expôs. Muito obrigada, Paula, pela sua contribuição. O próximo inscrito é o Gabriel Schmitz. Gabriel? Alô? Olá. Ouvem? Alô? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Bom, eu vislumbro que os bairros, né, principalmente os bairros que eu digo que tem um histórico já um pouco avançado, eu vou falar um pouco da Zona Oeste e da Zona Sul, que é onde eu tenho a maior parte da minha vivência, atuação profissional, até porque eu represento uma instituição regionalizada, né, que é a OAB Butantã. E nesse sentido, eu vejo que alguns bairros do Butantã, né, até o próprio Morumbi que foi mencionado, realmente precisam de um planejamento para daqui a 8 anos. Né? Isso é fato que você precisa de um planejamento organizado para manter a estrutura original do bairro e permitir que tenha alguns serviços colocados de maneira, né, à disposição das pessoas que possam acessá-los com uma certa facilidade. Existe um problema de zoneamento em algumas regiões? Existe. Não é esse o principal. Agora, resolver um problema de zoneamento, né, que foi até mencionado aí no caso do Brooklyn, por uma questão de potencial construtivo, são coisas diferentes. A possibilitação de uma mudança e alteração
de lei visando apenas o potencial construtivo e visando apenas esse único setor, como foi mencionado pelo colega que utilizou o Brooklyn como exemplo, né, que teria que ter uma mudança, que está esquecido, particularmente eu discordo da posição dele, até por ter residido no Brooklyn e trabalhado lá. Eu creio que os serviços têm que estar próximos, mas de uma maneira que você potencialize um equilíbrio do bairro. A verticalização irrestrita, ela gera muitos prejuízos. Vocês podem ver regiões na leste como Tatuapé, Moca, entre outros, apesar que tem um pouco de casa com trânsito intenso, tudo bem que ele vem carregado da metrópole. Você vai ver regiões aí que receberam uma quantidade considerável de prédios e as ruas não eram capacitadas, como no caso da fronteira com Osasco, até mencionei uma última reunião, que não tinha como dar suporte, não tinha ônibus, não tem UBS para suportar 10 empreendimentos de 1.000 pessoas cada, que foram construídos lá, perto do sítio Buçocaba. Então, o bairro ele precisa estar em equilíbrio, né? Ele precisa ter um equilíbrio entre, se for optar pelo rompimento com o padrão de casas, de residências unifamiliares, né? Você tem que ter um equilíbrio entre casas, comércios, serviços, restaurantes, pequenas atividades que não geram impacto, como escritórios que podem utilizar essas casas aí que estão com uma série de problemas, inclusive devendo IPTU, a maioria delas. Né? A gente pega alguns bairros, né? Na região próxima à USP, e você tem algumas casas que têm dívidas de IPTU que são impagáveis. E aí o zoneamento não permite nada, está numa zona de corredor, ninguém quer se instalar lá, você tem uma prostituição adoidada. Então, o poder público, em sua omissão e sua falta de ação, às vezes viabiliza que seja causado um problema de segurança, seja causado um problema estrutural e a pessoa não tem o que fazer com o imóvel porque ela não consegue dar nenhuma destinação e fica devendo o imposto, que é o sustento da prefeitura, para poder investir em ação social. Ou a prefeitura faz um plano diretor pensando em todos os aspectos do bairro na hora de compor zoneamento e potencial construtivo, ou será uma falha completa. Tem que ter um bairro equalizado e não vamos subir prédio porque isso dá dinheiro. Minha opinião. Aliás, né, eu particularmente vejo assim até que o bairro do Brooklyn é o perfeito exemplo para demais da cidade de São Paulo, assim como a Moca também é exemplo. Nesse sentido, eu recomendo que a prefeitura estruture, até porque são diversos bairros que vão sofrer com problemas graves, com alteração aí de qualquer infraestrutura. Já estão sofrendo. Você tem uma série de construções que vão destoar, e já destoam, da característica urbanística da cidade. Então, a prefeitura tem que começar já a prever e discutir quais são as alterações do zoneamento, aonde que vai ser os focos para a geração de empregos e serviços regionalizados, quais são os transportes que vão ter a região, ou a discussão ela é integrada e regionalizada, ou vai ficar apenas uma sugestão de ideias. Eu sugiro isso para o meu bairro, eu sugiro aquilo para o meu bairro. A prefeitura tem que trazer essa discussão para o âmbito local. Ou senão a gente vai discutir aqui só um bairro e não vai conseguir ver o contexto inteiro. Fora que são vários contextos. Qualquer intervenção, a gente tem que ter uma reforma na rede de coleta de águas pluviais, que infelizmente a gente sabe muitas vezes que tem problema nessa rede. E se ingressar uma construção que vai aumentar o número de pessoas, a gente vai ter esse problema também. Então, eu imagino que essa é uma discussão delicada, e que a prefeitura tem que ampliar o diálogo. E até em certo ponto, eu discordo aí um pouco da questão aí de trazer aí a questão imobiliária como única solução, até porque você tem uma variável de mercado. O mercado ultimamente não está tão favorável para residências em São Paulo. A pandemia, as pessoas viram que podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, só basta ter um 4G e conectar na internet. Então, a gente ficar planejando com uma variável de mercado, a cidade não é viável.
Então, não quero ser contra uma opção, mas assim, a gente tem que pensar também em infraestrutura urbana com o deslocamento de pessoas para outras regiões nessa questão que é pós-pandêmica, onde vai ter um remanejamento óbvio das pessoas, né, em vários lugares de São Paulo, digo, estado. Então, a gente pode ter um fluxo migratório para fora da cidade de São Paulo. E o que a gente faz com esses imóveis que estavam numa infraestrutura planejada para uma outra situação, né? A gente está falando de uma série de serviços, comércios, casas que a gente vai acabar vai perder. E aí não vai ter uma solução a curto prazo tão fácil para essa situação. Bom, essa é a minha fala. Muito obrigada pela sua contribuição. Considerando que a gente tem aí 2 inscritos que já falaram, 3 minutinhos agora para as considerações, tá bom? Daniel. Pode deixar, estou cronometrando aqui. Valeu. Bom, vamos lá. Eu queria fazer também só coisas mais pontuais. TDC, eu acho que seria importante depois a prefeitura até examinar com mais calma, mas será legal manter as disposições que foram colocadas na Lei 16.402, no artigo 24 da Lei 16.402, mais especificamente, sobre TDC. Eu acho que ali é uma maneira um controle que foi estipulado para evitar uma enorme renúncia fiscal, vamos dizer assim, no Fundurb, porque senão a gente vai ter bastante recurso para preservar até imóveis privados tombados, mas não necessariamente a gente vai ter recursos do Fundurb para a gente investir em melhorias e redução de vulnerabilidade. Então, eu acho muito importante manter as disposições que estão no artigo 24 da Lei de Zoneamento. Outra coisa que eu queria colocar é no artigo 140 da Lei do Plano Diretor, da Lei 16.050, eu acho que o parágrafo 2º, ele coloca ali uma questão que é o seguinte: olha, se aqueles recursos, 30% para HIS e 30% para transporte, se em 2 anos não forem alocados recursos para essa finalidade, né, o Conselho Gestor pode destinar para uma outra finalidade. Eu acho isso um pouco temerário, porque me parece que não é uma dificuldade de gestão que vai fazer com que você aloque o recurso para uma finalidade diferente, né? E, ao mesmo tempo, acho importante alterar o inciso 2 e excluir, do mesmo artigo, né, excluir essa priorização para investimento em transporte público, incorporando vias estruturais. Eu acho que você pode investir em transporte público numa via estrutural, mas é diferente você investir numa via estrutural que não tem transporte público, né? Então, e por fim, aqui para não me alongar, eu queria retomar um pouco o comentário que eu fiz no encontro de segunda-feira, que é a gente esclarecer a incidência de EIA-RIMA em plano e projeto urbano. Tentar fazer essa discussão aqui no plano, talvez esclarecer o que é um projeto, um plano urbanístico e um projeto urbano, por exemplo, talvez seja isso. Enfim, eu acho que é um ponto de enfrentamento. E só um comentário para Paula, se não me engano. Paula, a incidência lá do lote máximo, se você me permitir, é só para lotes que eles pretendem uma reforma com ampliação de 50%, tá? Está lá no inciso 2 do artigo 45 da Lei de Zoneamento. Então é isso, eu não quero me exceder aqui, deu meus 3 minutos, não quero prejudicar aqui o Pedro na fala dele. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Passar a palavra agora também novamente para o Pedro. Pedro, 3 minutinhos, tá bom? Perfeito, obrigado, Daniel. Só para complementar o meu amigo de Butantã, a ideia era mais ou menos essa. Talvez eu tenha sido infeliz, porque a gente tem que resumir muito e não tem um colóquio muito grande. Então, realmente, existe a situação imobiliária, que acho que é um segundo plano. Agora, o importante é visualizar exatamente aquilo que você falou. Nós temos uma inadimplência muito grande de casas maiores que já não pagam IPTU, nós já temos uma incidência de chegada
processo de prostituição em algumas casas abandonadas, infelizmente, e aquilo que ele falou foi feliz. Então, desculpa se eu não me fiz entender, mas a ideia é exatamente essa evolução alongada, elasticada, para melhorar isso e não transformar justamente a região numa situação, uma ilha que era uma ilha, talvez da maravilha, e se tornar uma ilha que poderá contaminar o resto em virtude de um não progresso e indo... tem que até agradecer, esqueci o nome, que falou do artigo 27 e tudo mais, né? Evitar esses engessamentos. É aquele negócio, o mundo evolui, ninguém fica numa fila esperando a sua senhazinha sentado, todo mundo tenta ver a fila andar, e eu acho que a ideia que nós comentamos é isso, e talvez corroborando com o que ele falou, a ideia não é jamais trabalhar em cima de uma exploração imobiliária, e sim a evolução de um pedaço, que não é um pedaço grande, um pedaço pequeno, tanto é que você já tem uma evolução do outro lado do Brooklyn, que você tem prédio já começando, e a parte comercial também, enquanto tem um pedaço no meio, assim, virou um órfão de pai e mãe, ali abandonado no sentido, vocês estavam muito bem até então, só que até então nós temos uma evolução de meliantes, tem uma evolução de prostituição, e você tem um abandono e uma inadimplência relativamente grande de IPTUs. Somente para esse complemento. Então, talvez se eu tenha só dado um foco, então esse meu amigo aí do Butantan, te perdoa que eu acabei não guardando o seu nome, me perdoe mesmo. A ideia é complementar aquilo que ele tão felizmente falou, e não a visão exclusivamente imobiliária. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos pelas contribuições. Não havendo mais inscritos, eu vou passar a palavra para o nosso secretário adjunto, José Armênio. Bom, cabe a mim encerrar a reunião, mas eu queria primeiro agradecer a todos, especialmente aos que fizeram colocações, porque a questão que vocês que foram colocadas de proposição do plano diretor, sejam elas algumas mais de tecnicalidades, como o Daniel, que é uma pessoa que conhece bem a lei, ou outras da conformação e consolidação da cidade colocada pelos moradores, para nós que estamos trabalhando no planejamento urbano da cidade e que vamos consolidar essa devolutiva para vocês depois, é um material muito rico, muito rico. Eu acho que vou só citar algumas questões que vocês mencionaram, né? Eu acho que o Daniel colocou uma série de tecnicalidades, inclusive tecnicalidades que são pertinentes para aprimoramento da lei. Porque, como o Pedro falou agora no fim, a fila anda, né? A história evolui. Então, uma coisa que era de um jeito há 5 anos atrás, hoje, depois de 5 anos, já não é mais a mesma. Isso eu cheguei a comentar, acho que na última reunião, que o planejamento urbano não pensa só o espaço. O planejamento urbano pensa o espaço e o espaço no tempo. E ver a condição da sociedade brasileira em 2014 era uma. Só comentando rapidamente com o Daniel, né? Por exemplo, o Arco Tietê tinha uma escala da economia e da dinâmica da economia do Brasil em 2014, que em 2017, 3 anos depois, não tinha mais. Teve uma pequena coisa que aconteceu entre 2014 e 2017, que foi a Lava Jato. Os grandes atores que estavam participando da estruturação e da proposição econômica no Brasil deixaram de existir, assim, de uma hora para outra. Então, quer dizer, a cidade, o planejamento urbano deve considerar isso. A participação da Carolina e do Pedro, o Pedro, eu estava em dúvida, mas daí depois o
Gabriel esclareceu. É aquele pedaço do Brooklyn, né, entre a Bandeirantes, Santo Amaro, Berrini, ali, né, que antigamente a gente chamava de Brooklyn Novo, né, acho que era esse o nome, porque lá em cima da Santo Amaro era o Brooklyn Velho. Eu acho que a colocação de vocês é absolutamente pertinente. E o plano diretor prevê, tem um instrumento, todos perguntaram como é que a gente pode contribuir, né? Existe uma coisa chamada plano de bairro, e é dever nosso, na prefeitura, instrumentar o cidadão para que o cidadão contribua para o desenvolvimento desse plano de bairro. E a cidade precisa desses planos de bairro. Precisa disso, porque aí nós vamos começar a discutir efetivamente tipologia. Talvez a gente comece a aprender que densidade não necessariamente é gabarito de altura e que uma cidade mais baixa pode ser mais densa, e também a gente vai começar a estudar o que o Pedro falou, dessa mudança da história, né? Eu ouço muito, por exemplo, pessoal de Zer, falando, gente que tem, como vocês estavam mencionando, casa de 1.500 metros quadrados, casa de... Ninguém quer morar mais numa casa de 1.500 metros quadrados, quer dizer, é uma família que já não existe. Então, será que a tipologia e a categoria de uso não tem que evoluir também, junto como evolui a sociedade? Então, tem questões que podem ser agora revistas no plano diretor. Mas talvez tenha questões também que o plano diretor não resolve, porque ele não resolve tudo, né? Mesmo porque, nesse momento que nós estamos, é uma alteração pontual. Em 29, talvez a gente consiga evoluir e pautar questões mais estruturais, como vocês colocaram. Mas no plano de bairro, com os instrumentos que nós já temos, com o marco regulatório que nós já temos, dá para fazer bastante coisa além do que a gente tem. Com essa cabeça que vocês colocaram aqui, de buscar novas tipologias, ver novas demandas, saber o que um bairro precisa. Eu fico, como arquiteto, não como secretário adjunto, mas como arquiteto, fico feliz de saber que esse conhecimento que é o urbanismo, que é o fazer cidade, ele está muito difundido entre os nossos cidadãos, o que significa que São Paulo tem chance de se tornar uma cidade bem melhor. A gente vai ver o que a gente pode, né? A gente, eu digo, nós todos aqui, cidadãos da cidade de São Paulo, a gente vai conseguir ver o que a gente consegue arrumar agora em 21 e preparar para 29 um plano. Tem uma questão, por exemplo, uma questão demográfica, que foi falada, acho que pelo Gabriel. Se vocês olharem IBGE e acho que tem uma instituição estadual também de índices de crescimento, a cidade de São Paulo para de crescer em 2030, 2035. Então, aquela questão que nós enfrentávamos no planejamento urbano na década de 70, na década de 80, que, não, tem que botar mais gente, isso aqui, a situação hoje é diferente. A gente tem um déficit habitacional, condições de unidades habitacionais muito precárias, nós temos a mudança da célula familiar, nós temos novos elementos que redesenham ou redesenharão a cidade, diferente do que foi a discussão lá não, tem que controlar, porque tem mais gente vindo. Quer dizer, a coisa é um pouquinho diferente hoje. E se a gente começar a observar essa curva demográfica da cidade, a necessidade de um cuidado ambiental, que a gente pouco fala, mas essas regiões, a macrozona de estruturação metropolitana, uma das funções da macrozona é a recuperação ambiental. Então, está do lado dos rios. Qualquer cidade do mundo, e agora o governo do estado está fazendo, uma recuperação do Rio Pinheiros, qualquer cidade do mundo trataria os rios de uma forma diferente. É um desafio nosso para os próximos 10, 20 anos. É isso, quer dizer, é diferente daquele desafio que a gente tinha na década de 70, que tem que preservar a Zer, porque ela tem mais gente querendo morar. Hoje, como vocês falaram aqui, talvez a gente tenha outras tipologias. Mas, quer dizer, vai ter, repito,
A revisão agora ela é mais limitada. A nossa vontade, a vontade dos cidadãos, de vocês colocarem também. Mas ela mexe mais pontualmente. Mas é importante todo mundo estar vendo que o plano diretor pode ser, de fato, um instrumento para melhorar bastante a nossa cidade. Agradeço a vocês, quis colocar só essas... Agradeço a todos que falaram, o Daniel de novo, a Carolina, a Elizabeth, o Pedro, a Paula, o Gabriel e o Daniel, as colocações muito pertinentes todos. Então, eu encerro por aqui a reunião e estou ansioso para poder estudar, junto com todas as outras contribuições, isso que vocês estão contribuindo aqui para preparar uma devolutiva para vocês. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, secretário adjunto José Armênio. Obrigado a todos pelas participações e contribuições. Agradecemos em nome da Prefeitura da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Tenham todos uma ótima tarde.